pessoal. Não tenho ideia, velho. Ei, Lucas. Você mexeu muito, hein? Seguinte. Aqui eu tenho água e vou colocar álcool. Não vai explodir não, né? Ah, meu Deus. O Lucas já abriu a coca já. O que aconteceu com a coca? Abriram. Silêncio, velho, silêncio. Cala a boca, Rubio. Olha só. Isso aí pode beber. O que vai acontecer? Você vai ver, ué. Vai não, pai, não. Eu misturei as duas coisas. Eu tenho uma solução. Eu consigo distinguir o que é o que aqui dentro? Não, jamais. Então isso aqui seria uma solução homogênea. A água mistura com o álcool? Mistura. Tá? Esse aqui é a gasolina. Você é meio doido. Olha esse aqui. Faz exame de Pega fezes. esse outro. Que é isso aí? Óleo de cozinha. Por que tem que ser de sódio? Pode ser qualquer óleo. Porque é mais barato, você tem em casa, né? É, daí é mais barato. Tá fácil. Daioki. A Daioki é muito barata. Óleo de amêndoas paixão. Que mágico. Tá filmando. Com meu iPod. Tudo é teu aqui nessa sala. Richard, filma aí com meu iPad. Ai, que maneiro. O iPad não tem câmera não. Ah, até pobre mesmo, hein, filho, pra meu iPad. Olha só, pessoal. Dá pra ver alguma coisa aqui? Vocês estão vendo? O que tem aqui dentro? Óleo. Bolinhas de óleo. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Eita, Zamburi. Dá um look lá, João. Dá um look lá, João. Dá um look. Dá um look lá, João. Pronto, rapidinho. Deixa eu dar o zoom. Eu vou fazer um desenho aqui do lado só pra gente... Daqui a pouco eu faço isso aqui e vocês vão vendo mais. É boa essa câmera aí, né? Rapidinho, pessoal. Então o que a gente tem aqui? Então, se der um pontinho preto aqui, um quadro. Tem o Becker. E aí, Carol, beleza? Isso aqui, tá? E aqui dentro... Tô caguetando a tem filmagem. várias bolinhas. Ana. Que é o óleo. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Memória suficiente, 10 segundos. O que acontece? A minha solução, na verdade, ela Ai, não esse vídeo tem um cabeção, filho. 100%, É, silencio. ela não é 100% miscível. O que é miscível? Miscível. O que é isso? Solúvel. Tá? Ah, O ela não se álcool, mistura. ele não se dissolve completamente na água. Tá? A quantidade de álcool que eu coloquei é grande, então ele não dissolve completamente. O que acontece? Eu tenho água, álcool e óleo. Nessa faixa aqui, onde está o óleo, é exatamente o ponto onde a água e o álcool estão se separando. Por que eles se separam? Um é mais pesado. Um é mais denso. Mais denso. Então, Tem exatamente. que ser químico, Então filho. tem diferença de Foi mal. densidade. Tá? Então, a densidade, quem é que vai estar embaixo e quem é que vai estar em cima? Dá um hello pra... É, eu sei. Dá um hello pra filmagem. Ih, vou tirar foto de alguém que tá fazendo Só que ele não dissolve todo. Qual que é quantidade de água? a composição química do álcool? É C8, H18, O8? Tu tá sabendo aí? Tá se fazendo aí. Não, não sei não. Ah, a gente viu que você sabe. CH2. Esse H2 ou H. Esse é o etanol. Ou pode ser C2, E a gasolina? H. Ah, ué. Pode fazer essas perguntas lá no vídeo. Ele quer testar Ué, velho, quando quero chegar em saber, não casa. posso, não? Essa é a da gasolina. Não, esse aí é do Ah. álcool, mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? A água dissolve uma certa quantidade do álcool. Tem que Eles anotar são também, né? miscíveis, tá? Só que eu coloquei uma quantidade grande, está praticamente Sempre 1 para 1, a mesma proporção. Então ele não consegue Não, fumar dissolver aqui. tudo. Não, fuma aqui também. Aí o que acontece? Quando eu coloco o óleo, eu consigo observar Quer que eu filme porque, também pra ó, você? Bota a aqui. água, quando eu coloco água e óleo, o que acontece com o óleo? Vai ficar onde?
Se eu for comprar depois que eu vou ver esse vídeo. Quando eu misturo água e óleo, o óleo fica Bagacidade. em cima. O baliza. Então a gente já sabe que a água é mais densa do que o óleo. Se a gente sabe que a água é mais densa do que o óleo, nesse caso a gente já identifica quem é que vai estar por baixo. Se eu coloquei água, óleo e álcool, a gente já sabe que o álcool vai ser menos denso do que a água e do que o óleo. Por isso que a gente separa as substâncias. Então aqui eu tenho o quê? Quantas substâncias eu tenho aqui? 3 substâncias. E quantas fases eu tenho? 3. Duas. Eu consigo ver 3 coisas? Não. Não, só consigo ver 2 coisas. Então eu tenho 3 substâncias e 2 fases. Tá? Então aqui elas são separadas por qual princípio? Primeiro, por polaridade das substâncias, sendo que a polaridade tem relação direta com a solubilidade. O que é solubilidade? O que consegue dissolver ou o que não consegue dissolver. E aí, por densidade, eles são separados. Então, a gente vai aprender isso aqui depois, a parte de polaridade, substâncias polares e apolares. A gente vai ver exatamente o que é isso. Então, por enquanto, a gente não precisa se atentar tanto. Polaridade seria mais ou menos isso aí. Polar? É de acordo com a conformidade das moléculas. O jeito que as moléculas são formadas, elas vão ter polos positivos ou negativos. Aí a gente vai ver isso aí com mais calma no próximo... Então não precisa colocar... Caralho, se eu tô fumando, tô pegando a cabeça do bichinho, velho. Não, você pode falar de polaridade e solubilidade, tá? Mas isso aí vocês não viram ainda, então não tem nem como vocês aprofundarem. O que a gente tá vendo mesmo aqui é a diferença de densidade. Só que isso tudo é explicado o quê? Pela polaridade, solubilidade. A densidade só faz o quê? Com que elas fiquem separadas, tá? Que elas fiquem em locais diferentes. Tá? A densidade tem relação o quê? Direta o quê? Massa e volume. Tá? A polaridade está envolvida diretamente com a solubilidade. Por quê? Substâncias polares vão dissolver substâncias polares, substâncias apolares vão dissolver substâncias apolares. Segurar o telefone. Tá? Então aqui a gente observou exatamente isso. A diferença de densidade faz com que as substâncias fiquem distintas. A gente vê uma única fase na água e no álcool. Entretanto, quando a gente coloca o óleo, a gente vê que tem uma faixa onde o óleo fica mediano. Tá? Então, se a gente tivesse somente uma substância aqui, se eu tivesse só água ou só álcool, o que aconteceria? Quando eu colocasse o óleo, ou ela ficava por cima, ou ela ficava por baixo. Como ela está no meio, significa o quê? Que eu tenho duas coisas distintas, sendo que todas as 3 têm densidades diferentes. Tá? Todas as 3 substâncias. Então vocês já viram aquele óleo trifásico? Acho que as meninas mesmo já devem ter visto. Né? Exatamente. O que acontece? Que é isso? São 3 substâncias distintas, sendo que as 3 são insolúveis entre si. Assim, mistura tudo. Aí o que acontece? Quando você agita, a solução é misturada, mas na verdade não está ocorrendo a mistura. Está ocorrendo o quê? Uma quebra das moléculas, elas ficam mais separadas. Aparentemente, você misturou, mas quando você deixa em repouso, elas vão se separando porque as densidades são diferentes, então vão separando umas das outras. Tá? Então a segunda coisa que a gente vai fazer, com relação àquela parte de densidade. Ela falou que você tem cartão de memória. Não, do meu Vocês já ouviram aquela brincadeira do flutua e afunda? Do meu celular não. Aqui é a mesma coisa. Então, não afunda 10 anos. Se a gente vê o prego, vai ter maior ou menor densidade? Maior. Maior. Vai flutuar ou vai afundar? Claro que é afundar. Afundou. Não tô vendo, né? O pregador flutua ou afunda? Vai na frente do mar, Tá meio flutuando assim. Se você vê com relação ao volume, quem é que tem maior volume? Eles devem afundar. Quem é que tem maior volume? O pregador. Esse negócio aí. Vamos colocar, vamos testar? Flutua. Flutuando. Vixe, ele flutua. Eu acho que é porque você não... Vem todo mundo que tá filmando. Ninguém mais vem, vai ver. Todo mundo que tá filmando a parada.
Pega o beco. Dá um zoom e pega o beco. Dá um oi pra câmera, Luquinha. Ele deu uma afundadinha, vai. Não, deu uma afundada, ele tá boiando, filho. Tá boiando. Vamos lá. Gênio. Dá um oi pra Vamos lá, galera. Vamos lá. Vocês me ama. Ó a carente de atenção. Chamar a atenção. Olha aí, pessoal. Ele é carente. Então aqui, vamos testar os outros objetos. O Juan trouxe vários objetos de plástico. Ele trouxe prego. A gente viu que o prego tem um volume muito pequeno. Porém, a massa desse prego é muito maior. É muito grande do que a massa desse pregadorzinho aqui, ó. Tá? Então, se eu colocar da maneira que eu coloquei, ele não afunda. Talvez se eu colocar assim em pé, ó lá, ó. Ele foi lá pro fundo. Ah, velho, tô sentado, Aí o velho, que faz isso. aconteceu aqui, ó? Ele faz isso. Por que ele afundou? Só que ele não afundou tudo. Então, vocês podem ver que não afundou tudo. Por quê que ele afunda? Por que aumentar a pressão? Exatamente. Por quê? Eu coloquei uma quantidade maior da massa num único ponto. Quando eu coloquei ele deitado, o que ele fez? Ele distribuiu toda a massa desse objeto durante toda a superfície da A água. boia é cheia. Aí tem uma outra coisa. Esse balde tá furado, hein? Derramando água. O que acontece? Tem uma outra coisa, que é o que a gente vai aprender mais à frente também. Peraí, galera. Tem uma outra coisa também que a gente vai aprender que está relacionada aqui com a polaridade.